sobre esses trabalhos que o Caxias fez, né? A gente sabe que foram 2 semanas de trabalho, sem a comissão técnica que o Caxias ainda estava procurando. Queria saber, em linhas mais gerais, assim, como foi realizado, qual a tua avaliação sobre o trabalho desenvolvido. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela pergunta. Em si, a gente fez algumas avaliações que eu acho que são necessárias e isso é a premissa básica do condicionamento físico, da educação física, que é avaliar. Acho que isso que é fundamental. Avaliar para saber em que parâmetros estão, em que nível estão esses atletas, para depois nós colocarmos alguns treinos específicos e também alguns treinos técnico-táticos que também eram importantes, né? A gente não ficou em 2 semanas fazendo trabalhos somente físicos. Isso é muito importante ressaltar. Nós tivemos a utilização do Vladimir como treinador do Sub-20, que nos ajudou bastante nos trabalhos técnicos, e principalmente a gente criar alguns processos, rotinas que eu venho fazendo há um bom tempo, implementar isso e também dar competitividade aos treinamentos. Essa foi os grandes objetivos e as grandes premissas que a gente fez nessas 2 semanas. E qual o nível de preparação, Thiago, do grupo de jogadores do Caxias? Obrigado pela pergunta. Eu acho que a gente falar de nível, ela é uma coisa muito geral e primeiro que ela é leviana, né? Se eu falar dessa forma. Porque são 30 atletas, né? Um grupo normal de jogadores de futebol, são 30 jogadores, cada um se encontra no seu nível. O fazer a avaliação, ela está baseada nisso. Como ele está, como ele pode melhorar, como ele pode desenvolver certas valências e como ele pode dar o suporte para o técnico. Acho que isso que é fundamental. Porque, primeiro, voltando lá ao que eu falei, eu acho leviano você dizer, tá assim, assim, assado. A grande questão da avaliação não é para julgar ninguém, é para dizer assim, esse atleta pode dar o suporte para isso? Pode. Esse atleta é mais veloz, mais resistente, o que nós podemos fazer para melhorar e desenvolver e tornar, porque performance esportiva é isso, desempenho esportivo é isso, como todos nós, né? Estou aqui, preciso chegar aqui. Então, dentro dos parâmetros do banco, clubes de Série A, B, que são bastante atletas, a gente tem um parâmetro para dizer, podemos chegar aqui, podemos desenvolver, podemos... esse atleta não precisa trabalhar isso, precisa trabalhar isso. Basicamente foi isso, entendeu? Para que fazer um diagnóstico e, a partir dali, passar essas informações naquela questão para o Vladimir e agora para o Luan, que ele entenda como está o condicionamento físico para dar o suporte para a parte técnica. A partir dessa avaliação, desse diagnóstico que foi feito nessas semanas, mudou muito a filosofia em relação aos trabalhos que vinham sendo feitos durante o Campeonato Gaúcho, na ideia que vocês estão colocando agora? Boa tarde, novamente obrigado pela pergunta. Eu não posso te falar isso porque eu não estava, né? Eu voltei, fiquei muito tempo fora de Caxias, cheguei agora a fazer um mês e pouco. Eu não posso te dizer isso porque eu não estava aqui. A ideia de implementação de alguns processos e rotinas são das experiências anteriores que eu tive. Então, coisas que a gente acha de premissa muito importante, preventivos, competitividade nos treinamentos, intensidade nos treinamentos, eu acredito que vinha sendo feito também, né? Então, eu não posso te dizer se eu não estava aqui, muito novamente leviano da minha parte. Então, o que a gente tentou implementar, o que eu posso falar daqui para frente, o que a gente tentou implementar foi trabalhos de alta intensidade, bastante trabalhos preventivos e sanar algumas deficiências, se é que tenham, né, de alguns atletas ou não. Na coletiva de apresentação do Luan, ele falou que, claro, estava 100% focado no trabalho no Camboriú, que ele vivia ali uma fase decisiva, mas que as pessoas ao entorno dele, pessoas de confiança, já estavam pesquisando, já estavam até mesmo talvez em contato com o Caxias. Da tua parte, houve algum contato com esse pessoal do Luan para pensar já em tipos de treinamento, talvez alguma questão mais tática? Houve esse tipo de contato? Não tivemos esse contato, até porque ele estava disputando a final, né? Não há como pensar em 2 coisas ao mesmo tempo, né? Então ele estava focado lá. O que a gente sabia, sabendo das notícias que poderia ser ele, sabendo do modelo de jogo, a gente tinha que pelo menos dar treinos que fossem muito parecidos, né? Pensando, então deixando os atletas com condicionamento físico próximo ou para que possa dar suporte para esse modelo dele, né? Então essa foi a ideia. Não foram 2 semanas que foram coisas à revelia. A gente pensou em desenvolver esses atletas para que, quando cheguem no treinamento com ele, dessem esse suporte. Foi isso, basicamente, o grande objetivo. Thiago, e como será o trabalho agora com os reforços que vão chegar no Caxias? Primeiramente, temos que saber quem são esses atletas, de onde vêm, né? De onde vêm, como estão, as suas condições, que eu acho que isso é importante.
e a partir disso se vinham jogando, é muito mais fácil introduzi-los ao trabalho, né? Não que os atletas que estavam aqui não estavam jogando, mas a gente teve um tempo maior de treinamento sem jogos. Isso facilita para que a gente possa colocar alguns conteúdos. Algumas vezes, se os jogos estão muito próximos, tem alguns conteúdos que não vamos conseguir colocar, vai ter que ser durante a competição, né? Porque a gente pensa que competição vai ser só manutenção, e na verdade não. Um jogo por semana a gente consegue também colocar alguns conteúdos da parte física e também da parte técnico-tática. Como as tuas ideias e a do treinador também se casaram, o que vocês estão conversando para a sequência do trabalho a partir do momento que ele chegou há poucos dias, né? Eu sempre falo isso em todos os lugares que eu passei, a gente tem que entender que o protagonismo está com os jogadores e também com o técnico, né? Ele que vai fazer o modelo, a gente tem que dar o suporte. A ideia é dar o suporte. O que a gente pode fazer para que tenha performance dentro do que ele pensa de futebol, de jogo, esse é o que é fundamental, né? Eu até estava comentando isso, um pouco a revelia em relação a coletivas por isso. O protagonismo é dele. A gente está aqui para dar o suporte, ajudar nos processos, o que a gente puder fazer para que ele tenha sucesso, é o sucesso de todos, né? E é isso que a gente tem que entender. É uma equipe e eu vou estar aqui para dar o suporte para os jogadores e para ele. Thiago, a gente percebe pelos treinamentos que o Rafael Dumas e que o Ian Victor estão treinando separados por uma questão física ali, que eles sentiram. Qual o estado desses jogadores? Se tem essa informação e se tem algum prazo já para retorno ao treinamento normal? Na verdade, os dois não é que se machucaram, é que a gente reduziu um pouco a carga, como a carga estava mais alta de trabalho, a gente viu que eles estavam sofrendo um pouquinho mais, colocamos em atividades um pouco mais leves para que se recuperassem um pouquinho para voltar. A ideia é até o final da semana eles estarem voltando já. Então eles estão fazendo trabalhos, porque não é que eles não estejam treinando, eles estão treinando, mas outras valências físicas, para que eles possam dar o suporte quando forem para o treinamento técnico, forem e não tem que ter nenhuma restrição, tá me entendendo? Então, basicamente é isso. Então, só estamos reduzindo um pouco a carga, como a gente fez com o Sodré também, que vinha de muitos jogos, né? Então, a gente reduziu um pouco a carga e coloca de novo. Isso é uma prática que é necessária em muitos momentos, né? Porque tu tem 30 atletas, nem todos respondem da mesma forma à carga de trabalho. Durante essa intertemporada, o Caxias teve um jogo treino contra a equipe do Glória de Vacaria. Como é que o senhor avaliou o comportamento da equipe contra o time do Glória? Bom, eu vou falar do ponto de vista da minha área de performance, de desempenho. Eu gostei muito do ponto de vista da parte física, o que eles fizeram, pelo menos o que a gente pediu, tanto eu como o Vladimir pedimos durante os treinamentos naquela semana, foram feitos. Agressividade, marcação, competitividade, né? Claro que não foi um jogo de 90 minutos, a gente não pode dar um parâmetro mais claro. Mas nesse período que foi feito foi bem interessante. Gostamos bastante, assim, né? Claro que, mesmo não tendo comissão técnica, a gente procurou fazer alguns trabalhos que tivessem alguns comportamentos. Isso foi observado. Isso que é o mais importante. Pediu-se um comportamento e esteve. Isso que é fundamental. Faltando aí 2 semanas para começar a Série D, seria importante mais um jogo treino, um amistoso para a parte física, até para daqui a pouco ampliar essa situação? Ou acho que daqui a pouco já está bom com esse período que foi feito de trabalho? Isso é uma coisa muito particular, porque depende muito da parte técnica, né? Mas olhando do ponto de vista de parte física, a gente fez trabalhos com o campo mais aberto. E a ideia de ter feito um jogo sub-20 com o Glória de Vacaria foi isso. Porque senão ficam trabalhos em um campo muito pequeno, e aí quando se expande para o jogo, né, que é um campo maior, a área coberta é bem maior, fica difícil. A gente fez isso. Aí agora vai depender muito da parte técnica. Da parte física não vejo problema mais em relação a isso. Aí depende do que a parte técnica tem como objetivo aí, né?